Visto para engenheiros. Tudo o que você precisa saber para obter a sua aprovação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Imigratório, comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, trazer os casos reais, o dia a dia e os bastidores de um escritório de imigração para você. Se você tem interesse no tema migratório, já pensou em morar nos Estados Unidos de forma legal com Green Card, compartilha com alguém que tem interesse no tema também, segue o nosso canal para você receber as notícias em primeira mão. Hoje você vai saber tudo sobre como ser aprovado no EB2NW para engenheiros, uma das profissões que mais aprovam nos Estados Unidos, não é verdade, meu caro? Exatamente. Antes de começar com o tema, eu vou me apresentar. Meu nome é Bruno Lócio, eu sou advogado licenciado no Brasil, sou especialista em Direito Internacional e sou um dos sócios fundadores da Premium. Meu nome é Henrique Scliar, sou especialista em Direito Tributário no Brasil, sou advogado licenciado no Brasil, mestre em Direito aqui nos Estados Unidos e também sócio fundador da Premium. Hoje estaremos com vocês para apresentar um caso real, né? E falar sobre engenharia. Vamos conversar hoje sobre um caso real, vamos trazer para vocês o caso de um engenheiro que veio para o nosso escritório. Desde o início, o que ele tinha de bom, o que levou ele à aprovação, quais foram os pontos fortes que o Henrique examinou durante a estratégia do caso. Vamos falar tudo sobre esse caso, né? Exato. Esse caso específico, pessoal, foi um engenheiro aprovado no visto EB2NW. Nós iremos nos aprofundar nos requisitos do EB2NW, mas eu gostaria de deixar claro que um engenheiro pode ser elegível para um EB1, para o O, para um E. Existe uma gama de vistos diferentes, mas hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a elegibilidade de segunda preferência, né? Isso, a gente vai tratar hoje sobre um caso concreto do escritório, mas a gente vai tocar de um modo geral, porque nem tudo se aplica, não é uma receita de bolo, o Henrique repete muito isso aqui. Assim como acontece em muitos casos, esse cliente específico veio para o escritório já com um panorama de EB2NW, sem intenção de ouvir qualquer outro tipo de visto imigratório. De fato, naquela ocasião, ele se enquadrava naquele tipo de visto. Mas o que a gente percebe é que tem muita gente chegando no escritório com um perfil de EB1 e que ainda é EB2, mas a gente, de alguma maneira, a gente estimula as pessoas a conversarem com o máximo possível de escritórios, né, Henrique, de consultorias imigratórias, todo tipo de profissional, para que você tome a decisão de forma mais assertiva e segura possível. Quanto mais informações você tiver, melhor para o seu caso e para a sua escolha. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui hoje também, para você ter o maior conhecimento possível. Primeiro, eu queria que o Henrique falasse um pouco sobre o que é STEAM, o que é isso, por que isso é importante, quais são essas áreas específicas, que esse profissional era da área. Então eu queria que a gente falasse um pouco disso, cara. Sim, a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática, esses 4 campos de atuação são por si só de interesse dos Estados Unidos em atrair esses profissionais de altíssimo nível, e a engenharia está dentro desse escopo, e o EB2NW tem uma subdivisão de National Interest Waiver, de interesse nacional, aonde faz muito sentido profissionais da área STEM ser elegível para essa aplicação. STEM são áreas que os Estados Unidos valorizam, sempre valorizaram e vão continuar valorizando desde o ensino básico aqui, na escola até a high school. Esse caso específico era um engenheiro civil, formado no Rio de Janeiro, inclusive, né? Era nosso compatriota do Rio de Janeiro. Ele tinha um currículo muito bom, ele era elegível. Quanto tempo ele tinha, meu caro, de experiência profissional? Você tem isso na ponta da língua? Nesse caso, ele tinha uns 8 anos de experiência pós-formado, mas é importante fazer uma observação para vocês. Para atingir a elegibilidade da EB2NW, na primeira etapa, você precisa ter 5 anos de experiência profissional progressiva pós-formado, né? São basicamente 2 etapas aqui que a gente vai percorrer. A primeira delas é a elegibilidade, fator super importante, uma barreira intransponível. Se você não supera a barreira da elegibilidade, não adianta, não há de se falar interesse nacional, de prongs. Então, primeira barreira é tempo de experiência profissional mais uma graduação. Se você tem mais de 10 anos de experiência profissional, você não precisa necessariamente de uma graduação, uma vez que você já tem um tempo de experiência profissional, tem outros requisitos, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, falando um pouco das evidências necessárias para que você dispense a graduação, e o outro caso é a graduação, o Advanced Degree, mais 5 anos de experiência profissional, de preferência de forma progressiva, né, cara? De forma progressiva pós-formado. E uma curiosidade, a gente no escritório, talvez engenharia seja a profissão campeã de aprovação, e aí... Todos os nossos casos foram aprovados, hein, Henrique? Eu não gosto dessa frase, mas sim é verdade por conta de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, mas o ponto esse cliente era Advanced Degree porque ele tinha 5 anos de experiência profissional progressiva pós-formado. Existem algumas situações, principalmente na área de engenharia civil, que você pode não ter grau avançado acadêmico, mas ainda assim ser elegível pela Exceptional Ability. Vou dar um outro exemplo concreto aqui de um cliente nosso no escritório. Ele trabalhou no ramo, na área de construção, durante muitos anos, uns 6 anos. Quando já era experiente, entrou na faculdade,
se formou recentemente, ou seja, ele tem ensino superior em engenharia, mas ele não tem 5 anos de experiência profissional pós-formado. É elegível? É, pelas habilidades excepcionais, pelos skills, né, Bruno? Porque a gente consegue usar os 10 anos de experiência profissional dele. Esse caso aí, ele conseguiu unir no Exceptional Ability o tempo de experiência profissional, uma graduação, né? Uma licença. Associação, os reconhecimentos, as cartas de suporte. Também tinha salário acima da média, nesse caso a gente acabou não usando por motivos diversos, mas poderia quase gabaritar as habilidades excepcionais sem ser grau avançado acadêmico. Aí o Henrique fica feliz da vida quando tem um caso desse. Mas vamos lá, primeiro requisito, primeira parte é elegibilidade. Nesse caso específico, ele tinha graduação, mais 8 anos de experiência profissional. Segunda etapa é o quão bem posicionado esse candidato é no mercado. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos tentar trazer um pouco dos elementos para que as pessoas que estão do lado de lá entendam como ser bem posicionado, como identificar esse requisito tão importante. Mas antes disso, eu queria que você falasse de uma estatística? Eu queria que você falasse da estatística, meu cara. Então, pessoal, fiquei sabendo que 50% das pessoas que assistem os vídeos no YouTube, e qualquer vídeo, não são só os nossos. Não são só os nossos. São todos, qualquer um de bacana. Qualquer canal. Se você está assistindo, você acaba não curtindo, não comentando, então eu queria pedir um favor, vocês poderiam dar um pause agora, curtir, comentar, ajude com uma dica para o próximo tema da próxima semana e também se inscrever no canal. Massa, interajam com a gente. Adoramos interação, vamos conversar bastante Pode ser até um dislike, viu? Não, pode não. Vamos no like. Então vamos lá, gente. Segundo requisito, como ser bem posicionado. A gente está entrando agora nos segredos do EB2NW voltado para engenharia. Não é de forma genérica, a gente está falando voltado para engenharia. Quais são os segredos para que você seja bem posicionado? A gente já é elegível, a gente já entendeu o que é elegibilidade. Agora a gente está tratando do bom posicionamento. Vamos falar um pouco das evidências, o que a gente pode juntar para que o candidato seja, do ponto de vista do USCIS, bem posicionado. Tá, legal. Eu vou falar. Posicionado? Bem posicionado. Vamos lá. O famoso well position. Eu vou falar aqui brevemente, depois eu tenho uma pergunta muito importante pro Bruno, meu sócio, que é especialista num assunto que vocês vão gostar. Primeiro, ser bem posicionado é mostrar o quão próximo você tá de tirar o seu proposed endeavor do papel, o seu plano. Pode ser um plano profissional, pode ser um plano de negócios, enfim. Então a gente apresenta ali fatores do seu passado e do seu futuro, se você tem ali mais de 50% de chances de tirar esse plano do papel, e eu confesso para vocês que cada vez mais a régua da imigração tá subindo nesse sentido. E quando a gente conversa com os nossos clientes e a gente faz reuniões aqui com o jurídico, com o operacional, enfim, com todos os times, a gente tenta subir essa régua e exigir, por exemplo, uma associação, a licença profissional ativa no CREA para os engenheiros, uma pós-graduação, uma especialização. Se você tiver um plano de negócios, esse plano de negócios está caminhando, você talvez tenha um investidor, talvez você já tenha uma possível pessoa que queira contratar os seus serviços. Enfim, são formas de mostrar, e tem um ponto super importante, talvez seja a cereja do bolo, que eu queria pedir a opinião do Bruno, porque de fato eu falei brincando, mas é verdade, ele é um especialista nesse assunto em relação à validação, provas, existem formas do engenheiro obter esse caminho, né? É verdade, existe um site muito bacana aqui, um caminho muito legal que a gente sempre direciona, ou pelo menos orienta ou ajuda, né? O site é ncees.org. ncees.org. A gente vai pôr aqui embaixo. Então a gente vai colocar aqui embaixo o link do site, mas nesse site você consegue, enviando o seu diploma para lá, eles vão fazer uma certa validação, eles vão ver se a faculdade ela é reconhecida aqui nos Estados Unidos. Depois disso você vai estar apto a fazer 2 exames, o FE Exam ou o PE Exam. Um é um pouco mais de um grau elevado do que o outro, o PE Exam, ele é de um grau mais elevado e ele é uma ajuda para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho valoriza muito esses profissionais que a gente não está falando de uma revalidação do diploma propriamente dita, mas a gente está falando de um certificado que ajuda a se recolocar no mercado de trabalho, uma vez que os engenheiros se beneficiam muito do fato de que há muita necessidade de profissionais aqui e não necessariamente você precisa ter as suas licenças para exercer a atividade, né? A sua revalidação, né? E nem para aprovação, tá, gente? A gente está falando aqui do well position, são pontos que numa totalidade de provas podem agregar por seu pleito. Henrique, se eu não tiver essa licença, eu consigo aprovação? Eu posso antecipar para vocês que todos os nossos clientes aprovados, nenhum tinha essa licença. É um fato. É verdade. Então, não... Achei que você ia falar que você não gosta de falar que todos eles foram aprovados. Mas não foi, minha frase não foi essa. Não foi um pouco essa, diferente. Foi um pouco diferente. Então, são formas de você mostrar que você está tirando o seu plano do papel, ou que você está bem posicionado para tirar esse plano do papel, mas não são pré-requisitos, não são exigências. É um pouco diferente daquela conversa que a gente teve no início do vídeo, né? Do grau avançado acadêmico ou das habilidades excepcionais. São provas de tamanho diferente, né? Não é uma barreira intransponível, né, meu cara? Eu queria que a gente navegasse um pouco sobre ter MBA, pós-graduação, a importância das cartas dos empregadores. Eu sei que é uma matéria talvez um pouco
menos interessante, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo vai gostar de entender se você se encaixa naquele caso. Conta um pouco sobre os cursos que esse cliente tinha e que foram muito bons para ele. Sim, cartas da empresa. MBA é muito interessante. Todos os cursos que você fez ao longo da sua carreira profissional a gente usa, na verdade, a gente sempre brinca, né? Aquela gaveta cheia de documentos que você não abre há 8 anos, tem carga horária obrigatória da época da faculdade. Esse cliente, se não me engano, estudou na UERJ e tinha material, aula magna da UERJ, de cálculo. Abre aquela gaveta e vamos escanear. E aí aqui, do nosso lado, a gente faz esse filtro, o que a gente vai usar ou não, né? Eu gosto muito de lembrar de um caso aqui. O Henrique recuperou uma medalha, uma premiação, alguma coisa que esse profissional tinha e todos os outros que tinham trabalhado e tinham as mesmas características tinham e que não davam a menor bola. Então o que ele está falando é muito importante. Ele recuperou isso, fez com que muitos daqueles engenheiros que vieram naquela leva se beneficiassem da tal da medalhinha, não era isso? Exato, é tipo de premiação, reconhecimento. Então, assim, de maneira um pouco mais resumida, seus documentos acadêmicos, certificados, diplomas, cartas de suporte. Como é que você reconhece o tempo de experiência profissional? É uma carta do RH com timbre? Vamos tentar, para quem tá do lado de lá, perceber, pô, isso eu consigo, isso é fácil, isso não é fácil. Se o cara tem uma empresa, o que ele faz? Se o cara trabalha num lugar há muito tempo, como é que é a carta? A carta de comprovação de tempo de experiência profissional é diferente da carta de suporte que eu mencionei. Carta de comprovação de tempo de experiência profissional, o objetivo é mostrar há quantos anos você tem de experiência, e a gente tem aqui dentro da Premium um time de draft que é responsável pela redação, a gente tem um time jurídico que vai fazer essa definição da análise, e assim o caso vai avançando. Mas uma coisa importante, a gente tem sempre um plano A, B e C, né? Porque o cliente pode chegar, olha, esse documento a minha empresa não fornece, eu não consigo. A gente vai encontrar alternativas, né? O que ele está dizendo é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem muito cliente que é empresário, né? Dono de construtora, né? Dono de empresa. E aí, o que vale nesse caso? O contrato social. O contrato social é uma prova mais do que cabal, indiscutível, refutável de que ele tem o tempo de experiência profissional naquela área específica. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, numa grande construtora no Brasil, a gente solicita, né? Você vai pedir diretamente para sua empresa uma declaração. E aí não é nada de outro mundo, é uma declaração relativamente simples, contendo a sua posição, quanto tempo você está na empresa. Cargo, responsabilidade. Eu gosto de conversar muito com o cliente para fazer algo artesanal específico, mas é algo, declaro para os devidos fins, que o Bruno é sócio da Premium desde a data tal, assumindo as seguintes responsabilidades. Muito com isso, eu não sei se o meu RH vai me dar e a carta não é boa, né? E 99% dos clientes conseguem. Causa muito. Minha CLT vale, né? O que a gente já recebeu? De trabalho. O brasileiro é muito conectado à carteira de trabalho, no documento que sequer existe aqui nos Estados Unidos, e eles não dão muita atenção para isso, que é diferente da carta de recomendação, que aí eu queria ouvir um pouco do Bruno, que ficou muitos anos sendo especialista em carta de recomendação. A definição é uma carta de pessoa física para pessoa física, no caso, né? É um pouco diferente, né? Isso aí. Cartas de recomendação, as support letters, elas são muito importantes. Elas são cartas de pessoas que trabalharam com você, que vivenciaram o seu crescimento profissional, atestando, né? Declarando para o governo americano, te validando no sentido de, olha, eu trabalhei com o Henrique, por exemplo, por tantos anos, pude perceber durante o nosso trabalho no projeto tal, no projeto X, desenvolvimento de algum evento específico, que ele é fora da média e concordo com o planejamento que ele tem para os Estados Unidos, e por conta da minha experiência com ele, eu posso atestar que ele seria um candidato excepcional para a B2NW. Uma hierarquia do assinante seria legal, né? Uma hierarquia, bem lembrado, viu? O Henrique sempre dá boas entradas, é muito importante. Isso aí, sempre dá boas entradas. Precisa ser alguém tão bom como você, tá? Então isso é muito importante, porque a gente já teve casos em que a carta de recomendação veio do secretário, da secretária, então a gente percebeu que aquela não era uma carta de recomendação exatamente por alguém que tinha aquela qualificação técnica ou que teria passado por aquela experiência com aquela pessoa, daí porque a gente sempre tem uma exigência maior. Deixa eu fazer um resumo do bem posicionado, pra gente falar sobre método substancial e importância nacional, que tá todo mundo perguntando ali no vídeo. Então, em resumo, mostrar que você é bem posicionado, isso pode ser feito através de documentos acadêmicos, tempo de comprovação de tempo de experiência profissional, reconhecimento de pares, pessoas que testemunharam o seu avanço profissional, licença profissional, associação, carta de investir se for um business plan, carta de intenção de contratar se for um professional plan, e a criatividade, o céu é limite. Vamos conversar, entre em contato com a gente, conversa com o nosso time, que a gente vai conseguir entender sua trajetória profissional, fazer uma imersão na sua história e definir da maneira mais assertiva possível uma estratégia adequada. Vou ficar com o dedinho pra cima que nem o Henrique faz. Eu recebi aqui uma mensagem sobre... Tem gente preocupada com o fato de você ter dito que a régua tá subindo e de que tá ficando mais difícil e que... Eu vou falar rapidinho. Primeiro, gente, os nossos clientes
Obviamente, quem está dentro de casa não deve se preocupar. Vocês já passaram pelo critério mais importante, pela elegibilidade. Segundo, a gente nunca fez nem nunca faz o que os escritórios tradicionais fazem. Então, a gente está sempre um passo na frente de todo mundo. O que o Henrique falou, carta de intenção de investir, carta de intenção de contratar, isso é uma novidade. Esse é um segredo que a gente estava aguardando até agora, que tem levado à aprovação de todos esses casos. Ou seja, o nosso escritório, a gente procura estar sempre um passo na frente dos demais escritórios e muito mais próximo do que a imigração tem pensado e tem discutido, né? A gente tem uma exigência maior do que a USCIS. A gente dá mais denials do que approval, né? Tanto na fase de comercial quanto na construção do caso. Então, eu falo isso com os nossos clientes. Olha, você é elegível, a gente conversa com o pessoal do jurídico, mas chegamos ao consenso que você é elegível, você tem os documentos necessários, mas eu quero isso aqui, lá em cima. Se você tem 7, vamos buscar o 10. Vamos buscar o 10 e é por isso que a gente tem tanta... 7 não passa com a gente, né, irmão? Não, mas tem um ponto em relação a isso. Eu sei que um caso 7 pode virar um caso 10 com a gente. A gente sabe como transformar um caso 7, eu diria que como transformar um caso 6. Se for 5 fica mais difícil. Mas se for um caso 6, como transformar um caso 6 num caso 10. Esse é o nosso segredo. Que a gente não vai contar. Esse a gente não conta. Inclusive, se você quiser, se você é um caso 6 e quer virar um caso 10, entre em contato com a gente, seja nosso cliente, vamos trabalhar junto no seu caso e não criando evidência como muita gente faz por aí. Exato. Te ajudando a se jogar no mercado e conseguir evidências que podem fazer com que o seu pleito migratório seja aprovado e se torne ainda mais forte. O caso 6 pro 10 é uma forma que a gente vai contar a sua história profissional. Eu posso saber que você é um excelente profissional, que você tem habilidades excepcionais. O agente da USCIS não sabe. Eu sei como contar isso pra ele. Perfeito, é isso mesmo, sabe mesmo, esse cara é fera. Vamos lá, gente, a gente tá entregando muito conteúdo hoje pra vocês aqui, então eu queria que vocês seguissem a gente aqui, compartilhem esse conteúdo, entreguem isso pra muita gente, a gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado, então nos ajudem um pouco, dê um like, até um dislike pode ser. E o Henrique tem mais uma estatística para falar para vocês. Ah, sim. É, um ponto muito importante sobre isso, mais 50% das pessoas que assistem os vídeos pelo YouTube, qualquer vídeo, não é só o nosso, qualquer um, acaba não curtindo, não comentando ou sequer se inscreve no canal. Então vou pedir um favor para você dar um pause. Não precisa nem pausar, dá para ir curtindo e comentando enquanto vocês estão nos ouvindo e também se inscrever no canal para que esse vídeo tenha um alcance cada vez maior e a gente possa ajudar mais engenheiros, mais profissionais, mais pessoas que têm o sonho de morar nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco do ponto 3, meu caro. Vamos falar um pouco do seu interesse nacional, por que você é importante. Mas eu quero te perguntar isso. Vamos lá, meu caro. A gente tem alguns clientes que foram aprovados. Gente, mérito, substanção e importância nacional é o plano propriamente dito, tá? O que você planeja vir fazer nos Estados Unidos. E esse plano pode ser profissional ou de negócio. Eu queria ouvir do Bruno, que eu sei também que ele é especialista nesse assunto. Qual seria a estratégia mais adequada entre um plano ou outro? Legal, bacana. Obrigado pela pergunta, meu cara. Eu fico muito feliz de receber de você esse elogio. Vamos lá, a gente tem 2 perfis aqui no escritório de um modo geral. Aqui os nossos engenheiros, eu acho que só um deles não fez um plano de negócio, fez um plano pessoal por conta da carreira dele, que era muito específica, era um cara muito mais um professor, um acadêmico. Então a ideia dele aqui era seguir nessa linha. Então a gente pensou muito num plano pessoal para ele, mas geralmente os engenheiros fazem um business plan. Até por conta, né, do investimento em estrutura que o governo americano fez nesse governo Biden, provavelmente no próximo governo, né? A gente não sabe quem vai ser. Então essa área é muito valorizada. Daí porque um plano de negócio com uma empresa, com uma construtora, com uma incorporadora, com algo que consiga movimentar essa área tão importante para os Estados Unidos, tem levado os nossos casos, todos os nossos casos foram aprovados. Não é para dar azar, não. Vão continuar sendo aprovados, mas todos os nossos casos de engenheiro foram aprovados aqui no escritório. Hoje a gente está tratando de engenheiro civil, mas a gente tem diversos outros engenheiros aprovados, cada um com seu plano específico. Bom ponto. A gente acabou sendo muito específico para engenharia civil, mas pelo que a gente falou aqui... Era o caso concreto também. Era o caso concreto, é verdade, é verdade. Eu tenho até uma curiosidade. A minha esposa, nosso Green Card, nossa BWNW, foi aprovada através dela como a peticionária principal. Ela é engenheira civil e foi um plano profissional. E ela é fera. Foi um professional plan e foi aprovado. Mas tem um ponto importante em relação a esse tema. O nosso caso é antigo, tem alguns bons anos e principalmente antes da pandemia, a USS tinha uma inclinação muito favorável para o plano profissional. Pós-pandemia, eles mudaram um pouco essa visão e passaram a ter um olhar mais amigável para o plano de negócio, né? Até por questão de geração de emprego, impostos e tudo mais. A gente está se encaminhando para a fase final do vídeo, a gente já está mais de 10 minutos falando aqui para não ficar cansativo para vocês, mas para deixar algumas dicas finais para quem ficou com a gente até aqui, até agora, foquem no business plan. Deem passos no sentido de mostrar para o oficial adjudicador que o seu propósito vai ser tirado do papel. Eu diria que esse é o segredo, é a peça-chave para isso, né? O que você acha? O que
o candidato pode fazer para dar esse espaço? O que você recomenda? O que a gente tem feito? Você quer desvendar esse mistério ou não? Quero. Primeiro eu assino embaixo. Eu acho que tá aí o grande segredo hoje de um bom caso de B2NW. A segunda dica que eu ia dar é: entre em contato com a gente. Premium, a gente vai conseguir te ajudar, a gente vai conseguir traçar essa estratégia que é muito importante do ponto de vista do caso como um todo, mas principalmente do business plan. Hoje em dia nossa equipe está cada vez maior, tendo mais especialistas nesse assunto, porque é uma peça fundamental do seu processo e da sua aprovação. E o que eu posso dizer, eu até entendo quando tem muitos clientes que têm medo de fazer um investimento inicial, começar a obra para os engenheiros. Henrique, eu queria ter mais segurança jurídica, eu queria esperar meu green card para investir X dólares nesse empreendimento. Concordo, entendo de verdade, mas tem alguns passos que são detalhes dentro de um investimento, dentro de uma criação de uma empresa que você pode dar, e às vezes a gente sugere. A criação da própria empresa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é super simples, fazer isso em poucos dias e tem um custo mínimo. Na Flórida, acho $150. 137 dólares mais umas taxinhas. Falei que ele era o especialista. 137 mais uns quebrados. Mais uns quebrados. Um site, hoje em dia você pode fazer um site, cartão de visita, enfim, mostrar que, óbvio, aquilo ali é um plano, você não está vinculado àquele. Esse plano pode dar certo, pode não dar. Existem vários fatores, mas você tem algo se aproximando para obter o sucesso da sua aprovação. O nosso time de Business Plan está cada vez mais alinhado, tá? Inclusive, eles têm como cabeça do Business Plan o Lauro Dávila. Depois procure ele no LinkedIn, nas redes sociais. Ele foi um CEO de todas as grandes companhias do Rio Grande do Sul e ele é um especialista em Business Plan hoje em dia e tem feito projetos incríveis, não é verdade? Exato. O Bruno acabou de revelar mais um segredo nosso aqui. Esse eu não deveria ter revelado, hein? O mercado vai começar a procurar ele. Meus caros, deixem aqui seus comentários, digam pra gente o que vocês acharam, qual é o próximo vídeo, se vocês querem falar de profissões específicas, diga aqui quais são as profissões, se vocês querem curiosidades, eu quero saber como morar no Texas, se você quer saber quem é o Lauro Dávila, quem é o Hicks Clear, quem mais? Não, se quer saber como morar no Texas, está aqui, ó. É verdade! A gente tem um vídeo sobre como morar no Texas. É verdade, gente. Então, foi um prazer estar com vocês hoje. Acompanhem, curtam, compartilhem esse vídeo. Tudo que você puder compartilhar, sigam a gente nas redes sociais, premium.gmp. O meu Instagram é brunolocio.adv. Henrique Clear. Acho que só. Henrique Clear. Um abraço, meus caros. Até a próxima. Abraço.